Ontem a gente foi numa festinha, né? E eu tô encantado até agora, porque tudo que os outros amiguinhos fizeram, ela fez junto. Ela fez tudo, comeu tudo, participou de tudo. E ela ficou redondinha na glicose dela. Picolé, pipoca, sorvete, churrasco. churrasco. Era o que a gente sonhava, ela ter a vida normal junto com os amigos, entendeu? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa nossa já tradicional live de segunda-feira, só que hoje com convidados especiais. Hoje nós vamos falar de um pouquinho do susto da cetoacidose, principalmente na questão do diagnóstico. E a gente vai trazer um papai pâncreas e uma mamãe pâncreas aqui, né, para a gente bater um papo, eles contarem um pouquinho das histórias de você. Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui hoje, ou que vai assistir isso daqui depois, né, no replay, hoje é dia 29/8, quando a gente está executando essa live. Eu sou Ale Câmara, diabético há 38 anos, e eu sou idealizador do Diabetando e do Método Vida. E a gente vem aqui para ajudar cada dia um pouquinho mais a todas as mamães, todos os papais, a levarem, a permitir uma vida normal para os seus pequenos DM1, apesar do diabetes. Controlando a glicemia do jeito certo, mesmo comendo de tudo e evitando, assim, as complicações. É isso, glicada abaixo de 7 é o caminho para que isso aconteça. E a gente está aqui para realmente atingir esse objetivo com todos. Então eu vou trazer aqui para a gente conversar hoje a Luciana e o Wagner, papais pâncreas, que estão aqui comigo no programa de mentoria Método Vida, para contar um pouquinho da trajetória deles e o pequeno susto que eles tiveram nesse processo de entrada no mundo do diabetes, que infelizmente é um susto recorrente e real. Né? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Ale. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Vocês falam de onde? Teresópolis, Rio de Janeiro, região serrana. Teresópolis, Rio de Janeiro. Não, eu pergunto porque as pessoas precisam saber também. Não adianta eu saber. Sabe jornalismo? O cara combina a entrevista toda, só que no nosso caso não dá tempo de fazer isso, né? Às vezes combina a entrevista toda, o cara faz a pergunta de novo, e o cara responde de novo e dá tudo certo. Terra fria. É bem assim. Gente, bom, primeiro a gente começa, lógico, tentando entender essa parte mais difícil, que é a parte do diagnóstico, como que se deu, né, como que se foi percebido, em que situação e qual foi o grau de susto que vocês tomaram nesse processo. Foi enorme, né? Assim, quando a gente teve o diagnóstico, né, ela já estava, nossa filha Carolina já estava no quadro de cetoacidose e precisou ficar internada no CTI, né? Então, para a gente, assim, foi um baque muito grande, porque ela já vinha apresentando alguns sinais, muito desânimo, xixi, né? Bastante xixi, e muita sede, muita fome, perdendo peso. E a gente acompanhando também com a equipe médica, ela foi a consultas e fomos ao pronto-socorro por 2 vezes, mas não tinha tido diagnóstico nenhum. E isso durante mais ou menos uma semana. Então, quando foi no sábado, eu falei, Wagner, não tem condições mais de a gente ficar com ela, vamos novamente para a gente tentar entender o que está acontecendo. E ali, do sábado mesmo, a gente já ficou com ela internada, e a médica foi muito, assim, incisiva com a gente. Ela disse que era uma situação muito grave, que ela não poderia esconder a gravidade do caso, e que as primeiras 24 horas seriam decisivas, né, assim, para reverter o quadro dela ou não. Minha filha tem 2 anos de idade, né? Então, assim, você imagina o baque, a gente ficou sem chão, né? Sem chão, sem saber o que fazer, né? Mas o que você percebia, assim? Você falou, muito xixi, tomava muita água, mas tinha algum outro sintoma que ela apresentava? Moleza, dor abdominal, alguma outra coisa que deixava vocês muito assustados? Porque eu percebo que alguma coisa não estava legal, não era simplesmente o xixi e a água, né? Quando ela entrou, né, nessa semana, que foi na segunda-feira, quando a gente foi buscar na escola, foi muito sono. Ela só queria dormir. Ela estava fraquinha, só queria dormir, não queria nem comer. Né? Aí a escola até chamou a gente para poder buscá-la, né? E a gente já estava com a consulta marcada para terça-feira, com a pediatra, né?
aí foi aonde começamos a caminhada para a descoberta, né? Mas ela estava muito desanimada, muito sem força, sem energia, até para falar, e uma respiração muito ofegante. E ela chegou aí na pediatra, não? Chegou a examinar? Sim. Sim, na terça-feira. Examinou, mas não foi identificado nada, né? Apesar da gente colocar os sintomas, não foi identificado que poderia ser uma glicose. Ela já estava fazendo hiperglicemia, né? E além disso... Eu fico imaginando, só por conta de, não, sem querer cortar, é lógico, porque já devia ter a litose, né? Que é o cheiro de fruta, né? No hálito, né? É muito louco isso ainda ser uma coisa que ainda passa tanto tempo despercebido, né? Chega ao ponto da criança estar em um estado de quase desmaio para que se possa... É muito engraçado que quando você falou uma frase, se você assistiu, se você lembrar do episódio 1 da Semana da Glicemia Controlada, foi a exata frase que a médica disse para minha mãe quando a minha irmã entrou em internação na UTI. A gente não sabe ainda o que pode ser, essas primeiras 24 horas serão determinantes para a gente entender se ela vai ou não passar dessa. E é muito forte isso, né? Sim. É muito forte você entregar a sua filha na mão dos médicos que vão para a UTI e te dão essa informação simples e crua ali, sem digestão nenhuma, desce que nem vidro. Sim, e o diagnóstico ele foi fechado lá no pronto atendimento, né? Quando foi feita a ponta de dedo. Então, eu estava até comentando com você, né, como é um procedimento tão simples, diante de tudo, poderia evitar com que esses quadros chegassem a essa situação mais emergente, digamos assim, urgente de internação, né? Caso tivesse sido feita essa ponta de dedo antes, já teria verificado que a glicose dela estava alterada. Essa é uma batalha política das associações, de todos nós, né? Porque isso deveria ser uma obrigação. Infelizmente, para quem não vai ter o diabetes, isso pode parecer um excesso, mas para quem tem, pode ser a diferença entre vida e morte, né? Porque, assim, do mesmo jeito que a gente está aqui hoje para comemorar, porque apesar da gente ter uma história triste, a gente deu tudo certo, tem muita gente que não consegue, né? E isso é o que mais dói, né? Porque a gente sabe que era só ter a ponta de dedo no PS infantil, não estou nem falando de todo o PS, só no PS infantil, porque você ia diagnosticar essencialmente diabetes tipo 1, que pode ser mortal nesse processo da cetoacidose, né? Então é uma luta que a gente nunca vai parar, porque é uma necessidade real. E o tratamento, a princípio, né, dos médicos, no começo, foi pneumonia. Ela teve um diagnóstico de pneumonia. Eles estavam acusando, como ela estava com isso, estava com pneumonia, não era, né, não tinha descoberto ainda. Aí a gente estava tratando, dando medicação e tudo, foi tudo para curar a pneumonia. E acabou que no final das contas não tinha nada de pneumonia. É isso. E aí, assim, quando ela foi para o CTI, né, ela já estava com o quadro estabilizado, a médica que atendeu ela aqui no pronto-socorro, no segundo atendimento que a gente foi ao pronto-socorro, foi uma médica bem bacana, assim, no sentido de perceber logo o que era e atuar na reversão do quadro, sabe? Então, as 24 horas que ela ficou aqui, porque na nossa cidade não tem CTI pediátrico, a gente teve que ir para a capital. Então, ela já chegou na CTI já com o quadro estabilizado, graças a Deus. Mas aí precisava reverter toda essa questão, né, que estava descontrolada, as taxas, enfim. O pH dela, a médica me falou que chegou a 7,1, né? Então, acho que 6,8 ela me disse que já seria um coma e, assim, talvez uma situação irreversível. Então, foi bem grave mesmo e a gente hoje fala assim com mais tranquilidade, mas por um bom tempo, tem 3 meses de diagnóstico, né, que nós temos esse diagnóstico dela, foi em final de maio, e deixou a gente um pouco anestesiado, assim. Não é mole, não. Quando a gente não entender, né, da diabetes, a gente não saber a gente só sabe quando escutar um falar, outro falar, né,
e essas proibições, então a gente não tinha essa noção. Ainda mais com a criança, né, de 2 aninhos. Então a gente passando por isso tudo com uma criança de 2 anos foi uma barra assim, além da gente, né, não poder fazer muito por ela, né, só de estar perto ali apoiando, né, e difícil porque a gente tem que confiar nos médicos e a gente vê tipo certas horas que a falta de conhecimento profundo assim de alguns médicos, né? De todos os Aí profissionais. a gente fica abalado, né? Em certos momentos assim. Mas graças a Deus, na segunda vez que a gente foi no pronto-socorro, né? Pegamos uma médica que ela foi muito, muito inteligente, graças a Deus. E assim, o sofrimento, né, Ali? Eu acho que toda mãe sofre muito com qualquer machucadinho que um filho tem, né? Você imagina você passar por uma situação em que sua filha tem que fazer gasometria de hora em hora, né? Um exame que é muito doído. E então ela chorava e eu chorava junto com ela, sabe? Mas sendo força e fortaleza ali. Então, assim, o quanto antes, isso é importante até mesmo para que as mães, né, os pais fiquem atentos. O quanto antes conseguir buscar um diagnóstico, saber se está tudo certo, né, com a glicose do filho, mesmo que seja bebê. Nós, por exemplo, com uma bebê de 2 anos, a gente não imaginaria que esse quadro poderia se abrir, né, num momento assim, com ela tão novinha, mas para que a gente possa evitar que outras crianças passem pelo que a minha filha passou, né, pela forma como ela passou. Graças a Deus foi revertido. De fato é isso. Acho que a gente é um alerta mesmo. Sim. As pessoas elas têm que ter essa consciência, né? Tem uma mamãe que está falando comigo aqui nos bastidores, não agora, né? Passamos o dia trocando algumas informações. A filha dela não está com o diagnóstico fechado de DM1, mas infelizmente é uma questão de tempo, né? A hora que os profissionais resolverem atuar, eles vão ter que dizer para ela, porque já tem alteração nos anticorpos, já tem uma glicemia de jejum alterada, então já está se estabelecendo, só que ainda tem uma necessidade muito pouca, né? Então, lua de mel bem no começo foi pego, vai bem no começo, está bem no começo. Então ela tem um tempo, ela está desesperada, ela quer entrar, eu falei, não, calma, acho que ainda talvez não seja a hora, talvez você tenha que esperar um pouquinho e ter certeza. Por outro lado, né, eu acho que aqui é um caminhar, né? Se você precisar de indicação de profissional, a gente pode indicar para tentar te ajudar a fechar o diagnóstico, mas aparentemente não tem muito para onde correr. Mas é sorte, né? É muito a pessoa depender da sorte, né? Foi fazer algum exame, nessa pediram uma glicemia em jejum, que é um exame trivial, e aí deu 107, como poderia ter dado nada, como geralmente dá nada por muito tempo, e o diabetes já está lá, porque o jejum é o jejum, é muito tempo, né? E muito normalmente é onde o nosso organismo, mesmo trabalhando na meia força, consegue entregar um bom resultado. E aí é aquela história, né? Ou a gente institui a droga da ponta de dedo em todo o PS infantil, ou a gente vai ficar dependendo da sorte, porque é da sorte que a gente depende, né? É de encontrar uma profissional que bota na mesa e fala assim, ó, deixa comigo, eu sei o que eu tô fazendo, e é pá, organiza a casa, e aí bota o barco para andar. Mas é na sorte, né? Sim. É na sorte. É verdade. Tudo bem que o diagnóstico de vocês é super curto, né? Mas qual que, nesse começo ali, entre entender o que de fato estava acontecendo, o que passava na cabeça de vocês? 1000 coisas. Primeiro querer estabilizar o quadro e sair desse quadro, desse ápice, né? Que foi essa internação e a cetoacidose dela, que ela fosse para casa. E aí, quando ela foi para casa, né, que teve realmente diagnóstico, porque a princípio os médicos diziam que a gente teria que verificar se era um quadro passageiro ou se realmente ia estabelecer, né, um quadro, uma abertura de diabetes. E a esperança era que não, né, não fosse diagnosticado mesmo, que fosse uma questão ali só momentânea. E aí, quando viemos para casa, assim, primeiro o alívio de sair da situação aguda, né? Então, vamos para casa agora, vamos saber como cuidar, como fazer daqui para frente.
E vários comentários, assim, eu falei com o Wagner, né? Porque eu acabei ficando com ela no CTI diretamente. Então, muitas falas, assim, que eu acho que é muito doídas, principalmente para quem tem um recém-diagnóstico, né? Ah, porque você agora, sua filha não vai poder fazer mais nada, você vai ser o pâncreas dela e tem que tomar cuidado, porque tive uma fala de uma profissional que disse que um amigo nosso bebeu uma garrafa de Coca-Cola e ele se suicidou, então você tem que ter muito cuidado com a sua filha. Né? Outra, mas meu tio que teve que amputar a perna porque também tinha diabetes, ou seja, assim, eu estava ali acabando de receber aquela notícia, né? E aí minha cabeça começava a ferver, né? Assim, como vai ser a vida da minha filha? Minha filha só tem 2 anos. E eu lembro que eu mais falava para a médica quando a gente voltou aqui para a cidade, que nós fomos a endócrino, não é? Era para ela assim, minha filha vai poder ir à festa de aniversário, minha filha vai poder ir no aniversário dos amiguinhos, porque ela precisa disso, né? Então, a preocupação mesmo dessa exclusão social, dela não estar envolvida nas ações, nos eventos com os amigos, né? Na vida social. É o básico, né, Lu? Não é nada demais, é simplesmente ser humano. Qualidade de vida para ela, dela poder escolher, olha, eu quero comer e eu posso comer. É claro que nada com exagero, né? A gente sabe que é bom. Isso para quem tem ou não diabetes. Mas a opção de você não poder comer, eu acho que é muito sacrificante. Então, assim, era isso tudo que passava na minha cabeça. E a princípio a gente só escutava isso, que né, quem tem diabetes não pode comer nada, não pode nem pensar em doce, não pode pensar. E a gente, como um bebê, né, uma criança de 2 anos, nossa, como que a gente vai conseguir controlar uma criança a não comer doce? Como que a gente vai conseguir fazer ter uma vida, né, de restrições com ela, né, se privando? E é mais do que dizer aí não, a gente né? fica logo... É como evitar que ela taque uma mesa de brigadeiro no aniversário. O meu, com 1 ano, do nada, ele voltou com a boca cheia de brigadeiro nas 2 mãos, assim, ó. Nunca tinha comido chocolate na vida. Nunca tinha comido. Ele voltou. Wagner falava isso muito comigo, falava, Lu, a gente vai numa festa, não tem como controlar o tempo todo. Quando ela estiver maior, como vai ser? Você vai ter que ficar andando atrás dela direto, porque onde ela for, ficar vigiando, ver se um amiguinho vai dar um doce, vai dar alguma coisa para ela, né? E aí é minha preocupação. E vai, né? E vai. O pior é que vai. Isso é inevitável. Essas coisas elas vão acontecer. Ontem mesmo aconteceu isso. Depois eu posso contar para você. Com 2 anos, num evento com os amiguinhos, o amiguinho deu um biscoito para ela de chocolate. Aí, quando eu cheguei, ela já estava comendo. Aí a mãe, Lu, ela pode? Eu falei, pode, calma aí, vamos organizar. Vamos chegar lá, vamos só corrigir. Isso, agora é diferente, né? É muito gente do céu. Ainda as pessoas, elas vivem no tempo das cavernas. Eu fico só imaginando agora que vocês estão tendo uma visão de fato que é viver com diabetes, do quanta coisa errada vocês percebem que aconteceu no processo. Né? Não só o que disseram, mas até o que fizeram, né? Eu fico só imaginando assim, o show de você percebe que os caras estão lá e você tem que confiar. O Wagner falou assim, você tem que confiar, né? Tem que confiar, você está no hospital, você fala assim, pô, né? E eu não preciso ir muito longe, tem um amigão meu no hospital aqui pertinho de casa, um hospital grande de São Paulo, o maior do Brasil, talvez. E eu matar o cara lá, mano. Ele era diabético, eles iam deixar ele lá, eles iam enterrar o cara lá. E aí eu vou lá e falo assim, mano, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí ele me contou, falei, não, cara, mas você vai deixar eles te matarem? É isso mesmo? Você tá aceitando de boa? Ele tinha feito uma cirurgia de peito aberto, ele é um cardíaco hereditário familiar brutal, 40 anos, o pai e a mãe já tinham operado, ele chegou no 46 sem operar, operou com 46, depois de um susto, e os caras estavam fazendo tabelinha de correção de insulina no hospital. O endocrinologista indo lá todo dia visitar o cara, porque ele é diabético tipo 1, e o cara vendo o cara não conseguia tirar dreno, não conseguia fazer nada, não evoluía o quadro dele, não conseguia. E aí eu cheguei lá e falei, cara, e aí? Você vai esperar ou... E aí perguntei, né? Cadê seu endócrino? Aí ele falou assim, não, ela eu nem falei com ela. Eu falei, como assim, cara? Ela nem sabe.
Não, nem falei com ela. Falei, ó, você não é mais criança, tá? E chamei a mulher dele. Falei, ó, você é enfermeira. Você sabe o que a gente está falando. Falei assim, ó, a partir de agora, quem cuida do diabetes são vocês. Não, mas eles não deixam. Falei, assina o termo que precisa assinar. Eles não têm que cuidar do diabetes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Aí eu falei assim, vocês estão com a insulina? Não estão. Eu falei, eu vou até a minha casa, que é aqui do lado, vou pegar a insulina, vou pegar a seringa, vou pegar um aparelho de glicemia, eu vou trazer aqui para você. E você vai assumir essa brincadeira. Juro por Deus, no dia seguinte, no final do dia, ele saiu do dreno e conseguiu descer para o quarto. Sim, eu acredito. Porque a glicemia controlada É diferente. muda tudo, muda toda a nossa perspectiva. Né? Porque quando não existia insulina, a gente vivia no máximo 2 anos. Quando passou a existir insulina, a gente passou a viver 30. Quando a gente aprendeu a usar elas, a gente passou a ter uma vida como a de qualquer pessoa. Só que, infelizmente, a maioria parou no usar a insulina. Pois é. E assim, o que me chama atenção também é para o emocional, né, Eli? Porque dentro do hospital, o que eu percebia, minha filha já estava no quarto e com todo aquele procedimento ainda que eu, sem ser crítica, né, mas assim, observando hoje o que, né, aprendemos desde lá para cá, que não são adequados, principalmente para um bebê. Eu penso, sabe? Assim, os instrumentos utilizados, os utensílios, assim, provocam muita dor, eu acho, sabe? A gente nem sabe, a gente nem... Te cortei, desculpa. A gente nem sabe se dentro do hospital pode ou não, mas antes a ponta de dedo, né, era feita com a seringa. Não tinha esse... Não, é o lancetador, só que não é canetinha, né? Não era a canetinha. Para um bebê de 2 Uma anos... ponta de agulha no lancetador, é isso? Isso. Isso é pré-histórico. Isso é o primeiro lancetador da história do diabetes no Brasil. Então, esse lancetador que você pega a agulha, você bota a agulha dentro do lancetador, isso daí é quase um crime. Eu sei porque eu fazia isso comigo mesmo, né? Porque era o único que tinha. E era melhor do que pegar a agulha na mão e ficar no tiro-alvo. Aqui, ó. Era mais difícil no tiro-alvo. Então a gente usava. Mas hoje em dia isso, cara, é um absurdo dos absurdos. E assim, não teve assim uma orientação específica, porque a gente queria ajudar, né? Então, quando a gente ficou sabendo que poderia ter o lancetadorzinho, pedimos um kit, veio para o hospital e toda hora que vinham para ferir, eu falava, não, deixa eu usar a canetinha, porque eu quero aprender, né? Para não ser invasiva. Eu, não, eu quero aprender, usa a canetinha e tal. Aí eu já usava a canetinha, sabe? Então, assim, a insulina ainda era administrada pela seringa, apesar, né, de ser o procedimento do hospital, eu acho que assim, poderiam ter alternativas para o bebê. Então, é desse sofrimento que eu falo, e a questão emocional. Né? Minha filha, Carolina, como eu falei, ela tem 2 anos, ela já estava louca para ir embora do hospital. Né? Por quê? Porque ela não queria mais ficar naquele ambiente. Isso para mim era preocupante, porque além do físico, a gente tem cuidado emocional, porque a cabeça é o centro de tudo, né? E o trauma que poderia gerar nela, né? Além também da questão da alimentação. Então, todo dia eu chamava o nutricionista para conversar, para falar com ele sobre alimentação, porque com o meu pouco conhecimento, sem entender especificamente diabetes, eu achava que não estavam oferecendo a ela alimentos que poderiam, né, ajudar ali no controle dentro, né, do quadro que ela estava. E aí foi um processo, sabe? Foi uma luta. Então eu acho até que assim, se eles estavam dando alimentação para ela, Lu, nesse ponto vocês estavam um passo à frente da maioria, viu? Porque geralmente em cetoacidose eles fazem inanição, eles tiram a comida e deixam rolar até baixar, o que é um equívoco tremendo, né? Porque como o organismo não tem nutrientes para utilizar de combustível, ele força a queima de gordura armazenada, que aumenta o quadro de cetoacidose, né? Então, até se conseguir controlar uma cetoacidose sem alimentação, é extremamente mais complexo do que alimentando, né? Pode parecer antilógico, né? Não é bem essa palavra que eu queria dizer, mas me fugiu. Não importa, era isso que eu queria dizer mesmo. Não parece não fazer sentido, mas ali você tem que comer. Né? Porque enquanto está se insulinizando para limpar a cetoacidose, você também está insulinizando para alimentação, e aí você consegue manter o organismo funcional
né, com o alimento. Então, vocês estavam um passo na frente. Estavam dando comida, a maioria não dá. Tá? Sim, a maioria é na lição, soro sem glicose e torce para dar certo. E isso é terrível. Você imagina a criança passar por isso. Né? Bem difícil. E que horas que vocês me descobriram? Porque foi muito no começo, né, cara? Porque foi maio. Você está aqui desde junho. Tô. Foi final de maio. Foi no final de Foi final de maio, e aí quando a gente chegou em casa, eu falei, Wagner, vamos... Porque a gente começou a pesquisar tudo sobre a internet. Começava a falar assim, vamos começar a entender, né, o que era. E de que forma a gente pode dar, assim, a melhor condução para a nossa vida, né? Mais qualidade de vida, o melhor caminho que a gente pode encontrar. E aí apareceu um anjo lá no YouTube falando para mim que poderia ser diferente. Cadê o cara? Fala isso não, pô. Fala isso não. Esse negócio mexe com a gente. Não faz isso não. Não, eu já te disse que assim você trouxe assim para a gente, né? Aquela certeza de que não era da forma como falaram, né? Como disseram, e o que a gente procurava, né? A nossa intenção era que a Carolina pudesse estar vivendo uma vida normal, né? Não que com diabetes seja anormal, mas a gente sabe que na sociedade as pessoas começam a ver, talvez por falta de conhecimento de como funciona realmente a doença, começa a ver de uma forma limitada, né? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Então, eu tive a sorte de ter alguns anjinhos. Você, primeiro, que a gente, olhando o YouTube, começamos a ver seus vídeos, e você explicando e você falando, olha, se alguém está restringindo, então não está no caminho certo, criança pode tudo, e foi mostrando para a gente, né, o manual da Sociedade Brasileira de Diabetes, e por ali, a gente já logo, de primeira, eu falei, vai, vamos ingressar no programa de mentoria, né? Que você estava com inscrições abertas. E estava logo na primeira semana, eu acho, né? Não, estava na última semana. Eu acho que estava acabando o prazo. Estava fechando as inscrições. Aí eu falei com você, Alê, me espera que eu quero muito fazer. E aí conseguimos ingressar e participar, né, dessa turma. Foi a segunda turma, né? Que nós entramos. Não, foi essa daqui. Foi a 12ª. Então só gravei o final. 12ª. A sua é a 12ª e teve a 13ª. E agora a gente não vai abrir mais turmas do programa de mentoria. Poxa vida. A gente vai manter o programa de mentoria aberto, mas não vai mais montar turmas, porque a estrutura de funcionamento do programa ela é muito custosa. Então, a gente decidiu, ao gravar o curso do Método Vida, oferecer o Método Vida e oferecer o programa de mentoria associado para quem entrar no curso do Método Vida com um valor mais acessível, né? Porque aí, juntando uma coisa com a outra, o projeto se faz viver. Né? Mas são coisas do momento. Quem sabe, logo, logo, as coisas mudam e eu consigo voltar com as duas coisas. Mas o programa de mentoria está vivo, ele só não vai abrir turmas. Ele está aberto a qualquer momento, quem estiver precisando, que realmente quer acelerar, a gente vai receber. Porque cara, o que eu posso dizer? Bom, vocês já conheceram algumas das histórias aqui dentro, e agora vocês estão se tornando uma das histórias aqui de dentro. Não tem outro desse daqui, né? E hoje eu estava conversando com uma pessoa do mercado, e eu contando para ele, mostrando, né, os resultados, né? Ele falou, cara, nunca imaginei. Eu falei assim, pois é, acho que ninguém nunca imaginou. Acho que eu sonhei uma coisa, e aí eu mirei no que eu vi e eu acertei no que eu não vi, porque eu sabia que podia dar certo, mas eu não imaginava que podia dar tão certo. Sabe? O que eu estou fazendo hoje, talvez em todos os meus anos como executivo de multinacionais, tudo que eu fiz, eu nunca tive tanto prazer em trabalhar. Na verdade, eu não gosto de trabalhar, não. Agora, a gente trabalha porque a gente precisa, mas aqui não.
Bom, vocês veem, né? Até que hora que eu fico aqui com a galera, né? Sim. Nas mentorias. Eu para mim não tem tempo ruim. Enquanto não acabar, a gente tenta seguir o máximo que dá. E eu fico muito feliz de vocês terem me dado essa oportunidade com tão pouco tempo aí de diagnóstico. E eu acho que vocês devem ter até duvidado, talvez, no começo. Mas eu queria que você contasse, desde a hora que você entrou, o que você conseguiu absorver e o quanto isso pode ter sido importante na vida de vocês todos, né? Não só da Baixinha, né? De Sim. vocês três aí. Você falou exatamente o que acontece, né? Isso é nosso, né? Acho que o ser humano todo é assim. Tudo que a gente não conhece, que a gente desconhece, a gente desconfia, né? A gente quer ter certeza de que aquilo vai dar certo. Então, quando eu te ouvi falando, né, sobre essa proposta de uma nova forma de viver a vida com diabetes, era o que a gente buscava, era o que a gente queria. Então, quando você abriu o curso, eu falei, Wagner, vamos nos inscrever para que a gente possa ter conhecimento. Porque eu acho que é a partir do conhecimento, ali, que a gente consegue se libertar, né? Se liberta daquilo que não é verdadeiro e consegue encontrar um caminho para o que a gente busca. Por mais que hoje eu falasse para você assim, não é isso que eu queria, eu teria conhecimentos para falar isso, entendeu? Mas, na verdade, não. É o que eu buscava, né? E eu vejo isso não só pelo que a gente tem aprendido, porque são muitas informações, são muitas coisas que a gente está no caminho, né, aprendendo, e pelo que eu tenho visto na prática, pelo que tem acontecido, né, no controle da glicose da minha filha. Então, porque não adianta nada falar. Tem um monte de gente que fala pra caramba aí. Eu quero ver mostrar o resultado que a gente está mostrando aqui. Isso. a gente Eu quero ver o resultado. Me mostra o resultado e eu dou o meu braço a torcer. Enquanto ninguém mostrar um resultado melhor do que a gente está fazendo aqui, não tem história. Porque quando a gente começou, era uma montanha-russa. Não que não seja, né? A gente vai estar sempre em mudanças, né? Porque não somos estáveis, como você diz, né? O ser humano está sempre mudando por conta dos seus hormônios, por conta da questão emocional, enfim. E a glicose, ela vai acompanhar essas mudanças. Então, não adianta esperar que vai estar sempre linear. Mas, inicialmente, a gente viu realmente uma montanha-russa. Né? Então, a gente iniciava o dia e vinha com a correção, descia, e daqui a pouco subia, estava lá na altura de novo. Chegou. Cada hora era o desespero. Tava alto, tava desesperado, tava baixo, ficava maluco. Aí tu fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Vou diminuir comida, vou aplicar menos. A gente ficava Vocês voltaram para aquela primeira semana do primeiro filho em casa. Se chora, é porque chora. Se não chora, é porque não chora. Aí o que pensamos, qual é o vilão da história? Carboidrato. Carboidrato é o vilão da história. Né? Então, vamos pensar no que não tem carboidrato. Aí eu ficava pensando, mas não pode, ela é muito pequena, porque, né, uma restrição assim. Enfim, eram várias situações, vários conflitos. Teve períodos da glicose dela da 400, 500, né, 555, nossa, assim, valores muito altos. E aí, quando a gente começou, e a nossa pressa foi realmente que a gente começasse a aplicar a metodologia, né? Então, a gente queria saber os fatores dela, a gente queria entender, porque já a gente estava ouvindo falar, né? Já se ouvia falar de contagem de carboidrato, mas a gente queria começar a fazer. E quando a gente conversou, né, com você e trouxe aqueles números, né, aquelas anotações que nós fizemos, né? Nós fomos fazendo acompanhamento dela, e tivemos aquela luz inicial, né? Então, por aqui que a gente começa. E vamos conversar com a endócrino. Né? A endócrino aceitou a gente, né? Super. Tivemos a oportunidade de ter uma endócrino muito bacana. Muito bacana, tudo que a gente passou para ela, todas, né, as informações que a gente foi aprendendo há pouco tempo, ela foi vendo, tipo assim, resultado. Eles estão à frente, né? Eles estão caminhando para onde a gente ia demorar muito tempo para chegar. Porque, né, parece que pelo processo eles vão mais lentamente para cautela, né? Para não acontecer tantos riscos, aí vai. Para até conhecer o paciente, né? Não tem o tempo que a gente tem aqui de conversar, de discutir, de analisar. Então, até que a gente chegasse a esse ponto, eu acho que demoraria um tempo bem maior. E uma fala que ela teve com a gente agora na última consulta, né? Ela falou assim: olha, é muito bacana o que vocês estão fazendo,
que o como é importante a gente ter pais assim participativos, né? Falamos para ela que estamos num programa, né, de estudos e um programa de mentoria, enfim, que a partir dali a gente estava entendendo como é a Carolina, né? Porque a Carolina é única, ela é ela, os fatores dela serão dela e enfim, a sensibilidade, ela é diferente de outra pessoa e a partir daí como a gente pode agir com ela. Então começou Cada a alinhar, pessoa né? é sempre uma pessoa. O diabetes é a maior prova viva disso. É que nós somos totalmente diferentes entre nós mesmos. Né? O diabetes, aliás, o diabetes ele vem para para desnudar tudo o que a gente imagina da vida. A gente com diabetes, e isso é uma coisa que vocês não vão saber, mas eu sei que a Carol vai. Ela vai saber quando que a comida faz mal, quando que a comida faz bem, sem ninguém contar para ela. Ela vai saber, ela vai sentir, né? Ai, a gente sente tanta coisa, gente, vocês não fazem a menor ideia. A gente está um pouquinho mais perto da verdade. As coisas que as pessoas fazem sem perceber e que a gente sente na pele na mesma hora, quão mal para a saúde isso faz, a gente percebe. Imagino. Né? Ali, você sabe que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu te conheci? Foi porque você fala com propriedade, porque você vive isso. Né? Então, assim, por mais que exista teoria, a gente sabe que a teoria ela embasa, né? A gente dá o conhecimento, mas você tem a prática de viver. Então, isso para mim foi muito importante. Foi assim um encorajamento, sabe? Você está falando de uma coisa que você conhece, que você vive, que você passou. E isso me deu coragem, me deu força para iniciar, para lá no começo, quando eu te conheci, quando você falou assim, mas você duvidou? Assim, duvidei, talvez como eu duvido de tudo, né? Porque tudo para a gente tem que ser estranho, né? Senão a gente acaba sendo passivo demais e concordando com tudo. Então, tudo a gente tem que olhar com estranheza. Mas você, para mim, foi um incentivador por isso, né? E assim, eu fico muito feliz de te conhecer e saber o trabalho que você faz, de dar essa clareza e esse caminhar para as famílias, principalmente para pais como a gente aqui, né? Somos pais de primeira viagem, né? Nossa primeira filha. Então, assim, a gente está vivendo tudo pela primeira vez. Eu sei que a diabetes não acontece com todas as crianças, por mais que você tenha mais de um filho. Graças a Deus. Amém. Mas é uma experiência que eu quero dizer que é nova também para a gente. E que você trouxe a tua experiência. Quando você fala assim, olha, vocês não sabem o que é uma hipo, né? Que sente tal reação, que se ela dormir com a glicose alta, ela vai acordar como se estivesse dessa forma. Nossa, aquilo faz com que a gente se mova mais ainda. Para não deixar acontecer. Para não deixar, entendeu? A gente fica, né, vigia direto para não deixar, porque, como fala, né, que é ruim, a gente fala assim, não quero deixar ela passar por isso. Até porque ela não sabe falar e dizer, ela né? não sabe. E 2 aninhos ainda não dá tempo. E ainda demora um tempo para ela começar a reclamar de verdade, viu? E isso que ela tá falando de incentivo, né? Por você ser diabetes, estar passando por isso, foi isso que ela me fortaleceu também, né? Porque quando começamos, né, para começar, né? Aí eu fiquei um pouco mais atrás. Assim, Lu, é muito cedo, como é que a gente vai entrar num processo? A gente acabou de descobrir agora, na Carolina, a gente foi uma vez no médico, né? Não. Falei assim, nós fomos só uma vez. Nós vamos. Aí ela, não, vamos, porque assim. E ela conseguiu até me convencer também. Eu falei assim, não, então, né, é bom para Carolina, vamos que vamos. Mas e foi bom, a pergunta valeu a pena? Uma única consulta no endocrinologista. Diagnóstico há menos de 30 dias. Ninguém sabia nada de nada. Todo mundo com a cabeça voada. Valeu a pena? Muito. Lógico. Muito. Depois da gente te conhecer, depois da gente começar esse tratamento, até a nossa... Acho que travou. Não, travou não. Tá, não? Até a nossa... beleza. É porque travou aqui, eu pensei que tinha travado. Mudou muito, né? A gente vê o comportamento dela, né? Hoje é outra coisa. O peso dela é outra coisa. Quando ela entrou, estava com 10,300, 10,500, né? Hoje ela já está com 13,5, né? 13, então ela ganhou 2,5 kg. Em 3 meses. Em 3 meses,
e comendo, graças a Deus, comendo tudo, está comendo bem, está vivendo. Então, isso é a maior satisfação que a gente está tendo. Eu estou super orgulhoso. Ontem a gente foi numa festinha, né? E eu estou encantado até agora, porque tudo que as outras crianças estavam lá, foi a festinha da escola, né? E tinham 9, né? Nove amiguinhos, tudo nessa faixa, na mesma idade, 2 aninhos. Tudo que os outros amiguinhos fizeram, ela fez junto. Ela fez tudo, comeu tudo, participou de tudo. E ela ficou redondinha na glicose dela. Picolé, pipoca, sorvete, churrasco. E ela participou de tudo. Tudo que os amiguinhos fizeram, ela fez junto. Então, isso foi um orgulho para a gente, foi uma vitória que a gente... Era o que a gente sonhava, ela ter a vida normal junto com os amigos, entendeu? E é o que a gente, né, veio buscando e com pouco tempo, com 3 meses, né? E que você conseguiu ajudou. transformar isso aí. Com 3 meses a gente já viu uma evolução nela gigantesca, assim, uma vida. A gente pode contar a vida dela. Ela já vai ser uma criança que vai viver normalmente. Foi devido a te conhecer e a participar do método vida. Tá bom, chega, tá acabando tudo. Tá bom. Isso é de coração. Esse pai tá todo orgulhoso. Porque até na escola, né, até as professoras falaram, né, que o comportamento da Carolina na escola mudou. Tipo assim, antes ela ficava tipo nervosinha, estressadinha, não queria ficar muito tempo na sala, naquele ambiente. E agora não, até o comportamento dela. Então, isso poderia ser a glicose dela alta ou glicose baixa, né? Eu não sei, que não estava deixando ela evoluir na escola. E hoje ela é uma outra criança na escola, né? Que a gente escuta e vem falando. Acho que a criança tem uma fusão de fatores na criança, né? Primeiro que o diabetes, sim, impacta nessa questão emocional, comportamental mesmo, né? A glicemia alterada, ela mexe com nossa capacidade de reagir às situações, né? De perder, de ficar muito passional demais, pode acontecer. Como violento, né? Eu já contei a história de um amigo meu que a gente tinha que conter ele no acampamento quando ele tinha hipoglicemia, porque ele ficava violento mesmo com hipoglicemia, era muito louco. E isso pode acontecer. Quando a gente traz a estabilidade glicêmica, muitas coisas mudam, né? Aquela sensação de fome incontrolável que muitos papais relatam das crianças, ele nasce muito desse desequilíbrio glicêmico. A dificuldade comportamental, quando a gente pega as criancinhas menores, é mais perceptível, porque como eles ainda não têm ainda consciência de certo e errado, os comandos, às vezes, eles vêm meio desajustados para eles, né? Porque nesse momento eles não estão recebendo nada bem. E quando você traz esse equilíbrio que vocês vêm conseguindo agora, tudo isso meio que se ajusta, mas eu vou dizer o fator que eu acredito ser o mais importante disso tudo. Vocês, né? Porque um pai e uma mãe emocionalmente abalados são o maior potencial de agravamento do mau comportamento de uma criança, porque a insegurança toma conta. Uma criança ela precisa de segurança, né? E quando a gente está inseguro, como é que a gente faz para fazer o filho ser seguro? A gente não consegue. Eles percebem, está no nosso olho. É na nossa transpiração. E a partir do momento que eu consigo ver o Wagner falando com toda essa vibração disso que ele está vivendo agora, cara, você quer que ela tenha qual comportamento com isso? Então, ela vai vibrar que nem vocês, cara. Vocês estão vibrando que está tudo dando certo e ela vai vibrar junto. É isso, é vibração. Você está conseguindo um milagre ali, porque ele não é de falar. Ainda mais falar assim numa live, olha, eu achei que ele não fosse falar. Não, mas só tá nós dois aqui, nós estamos nós 3 aqui. É por isso, não tô vendo ninguém. Aí tá... Não tem ninguém aqui, não tem ninguém vendo, não. Isso. Relaxa. Gente, que muito bom, né? A gente... Assim, nem é meu filho, nem são meus filhos, né? Mas eu fico muito emocionado de ver que a gente consegue fazer essa mudança tão maravilhosa na vida das crianças e que isso vai torná-los adultos plenos, melhores, inclusive, com mais chances do que eu mesmo tive ou tenho
Por que eu demorei, né, cara? Não foi assim. Não foi que eu tive o meu diagnóstico, 3 meses depois eu encontrei o Alê. Eu não tive essa pegada, nem existia, né? Nem tinha essa oportunidade. Eu sou da época que ainda existia orelhão na rua, né, cara? É um negócio, para quem tá vendo agora, a maioria não sabe nem o que foi. Mas o fato é que eu gastei meu tempo, e hoje a gente conseguir fazer isso sem a pessoa gastar tempo nenhum, caraca. A gente está construindo a primeira leva das pessoas centenárias do diabetes, cara. É isso. Essa é a minha perspectiva, porque assim, as pessoas, os seres humanos, de uma forma geral, elas não cuidam de si mesmas, né? Elas não cuidam do próprio corpo. O diabético, ele nasce direcionado para o autocuidado, né? Ele aprende, ele sente, ele tem essa oportunidade. Quando ele domina o controle glicêmico, nada mais é uma barreira, né? Nada mais. E a gente está conseguindo fazer isso no começo. A maioria leva 10, 15 anos para fazer isso acontecer. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou lutar para chegar no meu centenário. Sou ruim, vai ser ruim de me levar antes de eu fazer meu centenário. Porque a família dura muito. Eu posso falar que a família tem 108, 103, aqui a gente coleciona centenários, né? Então, mas eu vou ser o primeiro diabético centenário da família. Então, mas eu já sei que a gente está produzindo uma nova leva que certamente, cara, tem tudo para chegar lá. E que seja assim, mais tranquilo, né? Que não seja um tabu para esses pequenos que estão aí, né? Que seja uma coisa natural, porque pode acontecer com qualquer pessoa, né? A gente viu isso aqui, a gente viveu, a gente não esperava, não imaginava, não sabia, né? Nessa idade, nessa faixa etária, a gente passa a saber quando acontece com a gente ou com algum próximo, mas que isso seja assim, menos tabu, até mesmo para a sociedade, né? Que seja vista de uma outra forma. Então, eu ia até fazer um comentário antes, e eu sei o quanto é difícil de entender, às vezes, o que eu vou te falar. Quando as pessoas vão para você e falam que meu tio perdeu a perna, que não sei o que, não sei o que lá, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, e aí tem só um barbudinho lá, sozinho, com uma bandeirinha, dizendo, é vida normal, é vida normal, é vida normal. Sabe por que só tem um fazendo a bandeirinha? Porque a realidade é o resto. Né? Por exemplo, eu tenho na minha cabeça tem uma questão muito polêmica, que é a questão do preconceito, que adoram falar, os blogueiros adoram falar de preconceito ao diabetes. Não tem nada de preconceito. É conceito, é estabelecido, é um fato. Infelizmente, a população com diabetes rende menos na escola, rende menos no trabalho, rende menos em qualquer lugar. Mas porque eles querem. A gente tem total capacidade de ser um ser humano só. Só que a maioria opta por mágica, é assim mesmo, não funciona com o meu filho, e vai deixando rolar, e vai deixando a vida entrar pelo ralo. E aí vira um doente. Né? Eu nunca aceitei ser um doente. Foi por isso que eu acho que eu desenvolvi tudo que eu desenvolvi em termos de capacidade de analisar, sabe? Eu nunca aceitei que existisse uma ocasião onde eu não fosse ser capaz de fazer qualquer coisa. Né? Eu provei para todo mundo que eu ia conseguir. Quando eu virei o primeiro monitor com diabetes da temporada tradicional do acampamento, parecia irreal algum diabético aguentar o ritmo de vida de um monitor. E eu estava lá para provar que não era assim. E depois vieram outros atrás de mim. Né? Quando o Andrigo Beber foi lá fazer Ironman com diabetes, cara, eu mesmo achei que essa daí, eu acho que não dá não, eu não vou. Mas é porque é coisa de retardado. Pedalar 42, correr não sei quantos, nadar mais não sei... Cara, isso não é coisa de gente não é questão de diabetes, é de gente. Mas ele foi lá e fez, cara. Quando o Caio Caliseu sai da mesa de cirurgia, de neurocirurgia, e pega a estrada, desliga a bomba, como se fosse super tranquilo. Desliguei a bomba,
voltei para Sinhas e Caneta, faz viagem de surf, vai para o Havaí, os carambas cambal, passa um mês viajando, aí volta, aí liga a bomba de novo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Cara, é assim, não existe limite. Não existe limite. O limite está na incapacidade do ser humano de lutar pelo que ele quer. Eu acho que o limite está na mente, né? Na cabeça, assim. Se você tem um diagnóstico desse e toma posse dele como a partir daqui eu não posso fazer mais nada, eu acho que não tem muito futuro, não tem muito para onde caminhar. Agora, se você recebe um diagnóstico, como eu falei, né? A gente, é claro que ficamos muito estremecidos com o diagnóstico, mas eu não aceitei e nem tomei posse desse diagnóstico de forma nenhuma, né? Então, assim, se hoje ela precisa que a gente trabalhe como o pâncreas dela, né, para dar conta do que ele não está dando, a gente vai fazer até a hora que ela puder fazer sozinha e que ela se conheça. Eu acho que o autoconhecimento, né, Aline? Você está falando aí dessas pessoas fantásticas aí, né? Porque para a gente que não tem isso, digo aqui nós, né, não é fácil. Exatamente. Já não é humano. Então, eu acho que é mais mesmo se conhecer o que passa no seu corpo, né? Muitas questões aí acontecem, não só com a diabetes, mas com outras doenças, porque muitas vezes a pessoa não se conhece, né? Não se conhece, não conhece suas taxas, não se toca, não sabe como é o seu corpo. E eu acho que a diabetes é isso. Ainda mais que a gente não consegue ver, né? Você tem que estar sempre ali medindo, furando o dedinho. Cada furada de dedo dela. É por isso que é tão importante cada ponta de dedo. É por isso que é tão importante cada interferência que a gente entenda que é uma interferência. É por isso que é tão importante uma VAD bem feita. É dela que nasce a porcaria de todo o raciocínio que a gente precisa fazer para tornar isso o mais estável possível. Errar faz parte. Se não errar, tá muito chato. Né? Eu sempre falo isso. Se for para ter 100%, não vou ter diabetes mais, porque não vou conseguir. Eu não quero fazer isso. Eu não quero ser o cara, o coroinha. Eu não quero ser. Eu quero simplesmente viver e manter a minha capacidade de viver intacta. E aí eu tenho as possibilidades de abuso e que eu controlo elas. Sim. Mas eu sei que existe um limite. Sim. E aí que eu tenho que controlar. O que uma pessoa que não tem diabetes não percebe. Essa é a grande diferença. Quando eu sempre falo, as pessoas... o pessoa com diabetes ela tem capacidade de ter a glicemia mais bem controlada do que a pessoa que não tem diabetes. Né? E eu já provei. Já desafiaram, eu já provei. A gente, cara, é tudo na nossa mão, é técnica, não é sorte. A gente é o dono desse negócio. A gente fez aquele primeiro apanhado, aquela busca daqueles dados de correção, sensibilidade. Aí levou para endócrino, o endócrino topou. Levamos para casa, começou a funcionar, começou bem, mas logo já começou a se mostrar diferente. Sim. Por quê? Tudo que você tem torto está funcionando torto. Tudo que você tem ajustado está azeitado. Logo, o rendimento do motor fica melhor. Quando o rendimento do motor fica melhor, você necessita de menos combustível. E aí você começa a fazer todo um reajuste. E aí é o caso da Joviana da vida, que entrou tomando 9 de basal e toma 1. Sabe? Porque não existe... É isso, não existe muito nem pouco. Existe o que é preciso para aquele momento. Quando a gente bota a máquina redondinha ali funcionando, aí a gente começa a revisitar tudo de novo e vai refazendo esse ajuste e ele vai ser eterno. Né? Num período da vida, muito menos, mas ainda vai acontecer, porque é o meu momento da vida. Né? É que agora eu já estou entrando na terceira idade, vocês ainda não sabem, mas eu já estou chegando nos 50. Nessa hora... começa a mudar de novo, cara, que saco, eu achei que eu tinha acabado. Mas é tranquilo, tô brincando. Agora é a parte O ser humano está sempre em evolução, sempre em mudança. Você imagina, né, no bebê, né, numa criança tão pequena. Exato. Então, assim,
tem que ter força de vontade e persistência, porque sempre acontecerão problemas e terão alterações, né? A gente estava Sempre falando, terão interferências. vai vir um Gripe, resfriado. emoção, machucado no joelho, como eu costumo dizer. Caiu, ralou o joelho, pode ser que aumente a glicemia, pode ser. Tem que olhar. Verdade. Gente, obrigado pelo carinho, Obrigado, Wagner! Pô, Wagner! Eu que te agradeço te conhecer, tenho que te parabenizar por esse teu trabalho. Teu trabalho é fantástico, vai mudar muito, já mudou a nossa vida, né? E vai mudar muito a vida da minha filha. Minha filha vai ter vida normal. Amém, meu irmão. Os outros, né? Obrigada a você, Ale, e pela oportunidade da gente estar aqui. Da gente estar falando um pouquinho, compartilhando, né? Um pouquinho do que aconteceu com a gente, né? De um fato que foi muito desafiador e triste para a gente, né? Hoje se torna um fato mais leve que talvez pode, né, mostrar para quem ainda não sabe que tem caminho, sim. Que a gente não pode abrir mão e se dedicar, né? Eu tenho que falar mais dedicado da Lu, né? Que a Lu que é safa nesses teus detalhes aí, né? Nas correções aí. Mas, tipo, a gente com pouco tempo, com 3 meses, né? Trabalhando assim junto, a gente viu uma evolução da Carolina fantástica, né? Depois que a gente aprendeu o método, aprendeu não, tá aprendendo, tá tentando cada dia ir se adaptando, né? Mas foi uma evolução nela fantástica, uma outra criança, né? Um outro bebezinho. Obrigada. Maravilhoso, meu irmão. Espero fazer isso por muitas mais Carols, Gabis, Luz, Wagners. Amém. Fiquem com Deus. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo carinho. E, bom, a gente se vê na próxima sessão de Café com a Lê, né? Isso aí. Estamos obrigada, Lê, e tchau. Um beijo para todo Deus. Mundo. Um abraço, fica com Deus. Obrigadão. Você também, cara. Tchau, tchau. Eita, coisa boa, né? Galerinha, obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amanhã a gente está aqui de novo às 20h45 com baita de outros convidados para contar um pouquinho da história deles. Eu espero vocês aqui para conhecer mais essa história de transformação de vida com diabetes. Método Vida é o método mais seguro de controle glicêmico, que busca sempre redução de glicada abaixo de 7, comendo de tudo e evitando as complicações. Obrigado pela presença de vocês.